Muito boa Então, tarde. obrigada, né, por estarem aqui. Obrigada, Renata, pelo convite. Eu me chamo Ananda Machado, sou professora na Universidade Federal de Roraima desde 2009, mas desde 2005 trabalho com os Guarani do Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de trabalhar com eles desde o Espírito Santo até São Paulo, nesse período. Enfim, depois que eu comecei a trabalhar com população indígena, nunca mais eu parei. Então, a minha formação ela é bem diversa, vai desde a história até a linguística. Gosto muito de literatura, de trabalho com literatura, com antropologia. E as questões ambientais, elas entram a partir dessa interdisciplinaridade. Então, quando eu falei, né, línguas, literaturas, na questão do enfrentamento às questões climáticas, é porque, historicamente, né, esses povos eles vão discutindo essas questões. Né? Então, o Ailton Krenak, que é uma liderança desse povo, né, que a luta dele, exatamente, vou começar por aqui, vamos lá, né? Porque, assim, é uma outra questão que a gente coloca, né? Às vezes, como o colega falou na palestra anterior, às vezes a gente diz que essa discussão ela está muito lá fora, só que, na verdade, os grandes defensores e que trabalham pelo clima e por tudo né, de pensar de floresta em pé e tudo mais, são os indígenas, né? São os povos originários. Não só os indígenas, quanto os africanos. Né? A gente vê a África, às vezes, de uma maneira muito negativa, mas a partir dos afro-brasileiros, a gente começa a conhecer as literaturas, conhecer as línguas, e quando a gente vai olhar para a relação desses povos com a natureza, é muito aprendizado, né? Porque parte desde a ideia do rio ser uma pessoa, da árvore ser uma pessoa, e isso está marcado em tudo, desde a língua. Por exemplo, você vai fazer o plural de um ser vivo, tem ligação com a pessoalidade. A árvore ela entra nesse plural também. Por quê? Porque é um ser considerado, né? Dessa forma. Então, essa visão de que é o homem que manda, é só, né? Tipo, eu planto. Mas se a árvore não quiser nascer, ela não vai nascer. Aqui os Wapichana, eles têm várias histórias, que eles trocam as manivas, né? As plantas da mandioca, e às vezes ela não quer ir, ela não vai. Né? Então, ela não vai nascer. Né? Então, essa questão também de tirar um pouco nós humanos do centro de tudo, né? E de perceber que, por exemplo, a situação que a gente está vivendo, né? Olha aí, a gente desequilibrou tudo de uma certa forma tão forte que a natureza está aí tentando se regenerar. E a gente também está tentando se regenerar, está tentando entender o que está acontecendo. Né? De alguma forma, a gente parou um pouco para ouvir. Né? Então, o Krenak, na página 69, né? Ai, como é que é mesmo? Tem que chegar para cá para aparecer, né? Como é que é? Ai, gente, eu não consigo mostrar o livro para vocês. Não, aí você vai ter que fechar o seu fundo de tela. O Breno está me ajudando tá ali. Na página 69 desse livro, ele diz: devíamos admitir a natureza como uma imensa multidão de formas, incluindo cada pedaço de nós, que somos partes de tudo. 70% da água e um monte de outros materiais que nos compõem. E nós criamos essa abstração de unidade, o homem como medida das coisas, e saímos por aí, atropelando tudo, num convencimento geral, até que todos aceitem que existe uma humanidade com a qual se identificam, agindo no mundo à nossa disposição, pegando o que a gente quiser. Esse contato com outra possibilidade implica escutar, sentir, cheirar, inspirar,
expirar aquelas camadas do que ficou fora da gente como natureza, mas que, por alguma razão, ainda se confunde com ela, né? Então, ele vai chamando a atenção da gente para esse lado, né? E vai mostrar que os núcleos que ainda consideram que precisam ficar agarrados nessa Terra são aqueles que ficam meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia ou na América Latina. São caiçaras, indígenas, quilombolas, aborígenes, considerados por muitos como subhumanidade, né? Então, ele, às vezes, ele é duro, né, com as palavras, mas é necessário também, muitas vezes, ser assim, né? Porque agora mesmo a gente está falando de discussões de clima e a gente fica olhando para o Al Gore, né? Que é uma maravilha o que está sendo feito, maravilhoso, mas e nós? O que a gente faz há séculos e séculos, milênios e milênios, né? Enfim, então, quando eu falo isso, é para a gente pensar em construir também os nossos caminhos em relação a sistematizar essas falas, usar como referências teóricas, né? Se apropriar do que já está sendo feito lá, mas traduzir para o português, fazer dialogar com o que é nosso, com o que parte do nosso chão, da nossa raiz, né? Então, para eu também não ficar eu falando demais, eu quero que as línguas, que as literaturas falem, né? Então, voltando para o Krenak. Então, pregam o fim do mundo, página 27. Como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim, né? Então, assim, tem a ver com a nossa história, né? A minha história, ela é importante. O pouco que eu fiz para colaborar com a questão do clima, por exemplo, eu gosto de começar minhas aulas assim, né? Trazendo essa sonoridade, né? Objetos que são feitos de sementes, de plantas, que trazem toda uma sonoridade. Daí, eu vou largar um pouquinho o Krenak e vou aqui para esse livro de cantos. Esse livro de cantos, gente, eu vou tirar esse fundo que está me atrapalhando. Alguém consegue tirar? Não, né? Então, não sei se eu vou saber. Deixa eu tentar aqui. Vai ali, vai ajudar ela, Rê, vai. Close? Só fechar? Não fecha nada. Não, close não. Vai lá naquele videozinho, no stop vídeo. Onde né? Ali tem onde você colocou, aí choose virtual background. Esse melhorou. Deixa assim mesmo, eu vou tentar. Eu acho que eu consigo. Vamos lá. Dá. Esse aqui, ó. Ai, meu Deus. Aí tu Sim, a gente ajuda, não tem problema, a gente está numa... Ananda, vai lá, tu apertar 2 botões, tu consegue. A gente ajuda. É bem simples. Vocês estão vendo? Larga o vídeo. Agora tu sumiu. Larga o livro. Ó, vamos mudar, não tá dando. Larga o livro. Vamos lá. Por quê? A gente vai te ajudar a trocar. Que a gente vai te ajudar a trocar. Vai lá do lado do microfone onde tem a câmera. Sim. Tem uma setinha. Sim. Aí, lá pela segunda linha, tem Choose Virtual Background ou escolha fundo virtual. Ok. Aí você clica lá, e aí você sobe todos os retângulozinhos e escreve nenhum. Isso, garota! Pronto, agora mostra o livro de LC. Olha só. Olha essa música aqui. Isso aqui é um canto de Pareixara, é um canto indígena. Já na forma, eles colocaram o canto num formato de pássaro, ó. Né? E aí essas músicas, elas vão falar do ciclo desses pássaros, eles vão falar do meio ambiente. Elas têm nomes de pássaros que já não existem mais. Pássaros que já existiram aqui e não tem mais, mas continua na música. Então, esse povo ele continua se conectando até com esses elementos que já foram extinguidos, né?
Então, por exemplo, em cima do caimbé, sempre passeia o Aitupiri. O Aitupiri, o Aitupiri, né? Então, aí aqui em língua indígena, está tudo cantado em língua macuxi, no caso, né? Então, são oportunidades, né, que eu acho que esses povos nos dão para pensar essas questões. E não só os povos que ainda têm a sua língua, mesmo os que foram massacrados a tal ponto de esquecer a sua língua, estão tentando reencontrar não só essa língua, como se reencontrar dentro da cidade. Então, por exemplo, tem muita população indígena reflorestando. Aqui a gente tem vários projetos de reflorestamento, de viveiro. O próprio curso que eu trabalho, Gestão Territorial Indígena, faz essa questão, né? E é aquele reflorestamento estudando, lembrando dessa memória ancestral, para que essa diversidade ela aflore com força, né? Então, por exemplo, a Márcia Cambeba, que é uma poetisa do povo Omágua Cambeba, né? Além do livro dela ter fotos maravilhosas, ter toda uma poesia visual da relação dos Cambeba com o Rio, a poesia dela é assim, ó, na página 32 desse livro, que chama Ai Caquiritama, Eu Moro na Cidade, né? Então, ela fala que ela mora na cidade, mas ela leva a aldeia dentro dela, né? Então, esse corpo, território de indígenas na cidade que também estão fazendo esse trabalho de tentar sensibilizar as pessoas para essas questões que a gente tem debatido aqui, né? Então, eu acredito por isso que essa é uma forma interessante, né, de enfrentar a crise climática, porque às vezes a gente vem dizendo assim de uma maneira muito prescritiva e as pessoas acham chato, às vezes se fecham, né? Tipo, lá vem essa coisa comunista, essa coisa ecológica, essa coisa, né? E tem gente que se fecha. E quando a gente chega com poesia, contando história, colocando para ouvir uma música numa língua indígena e vai puxando esses assuntos por um outro viés, às vezes a gente consegue agregar muito valor, né? Então, é uma poesia da Márcia Cambeba chamada Árvore da Vida. Assim, para o povo Omágua, a Samaumeira tem a função de mãe das grandes árvores, de cura e proteção. E pelo indígena é cultuada essa gigante, mãe amada, na dança nativa dos povos irmãos, né? Então, é muito interessante, por quê? Porque essas questões elas vão entrando de uma maneira muito interessante. Ela tem outra também que ela fala assim, Taná, Cumueira e Amimua. É uma poesia que os Cambeba estão fazendo esse movimento de recuperar a sua língua também, né? Então, ela diz assim, Cumissá e Uriá, Cumissá e Upassu. Fala mata, fala lago. Né? Então, eles conversam, né? E aí a língua não é determinante para se poder dizer que o indígena não é cambeba por não saber escrever na língua do seu povo. A afirmação está no seu ser, né? Então a língua, assim como as raízes dessas árvores, elas vêm nessa direção, né? Aí, por exemplo, vou dar um exemplo dos Yanomami. A gente acha que são os Yanomami, né? Mas são muitos povos. São pelo menos 9 variantes e, com certeza, 6 línguas, né? E eles estão trabalhando sua autodeterminação. Aqui, por exemplo, é um livro nessas línguas todas que eles estão dizendo o que eles querem, né? Então, eles escrevem nas línguas deles assim, os garimpeiros e outros invasores da terra indígena Yanomami devem ser expulsos imediatamente, pois ameaçam também as línguas Yanomami, né? Não só ameaçam as línguas Yanomami, como ameaçam o mundo Yanomami, né? O Davi Copenaua, que é uma pessoa da oralidade, escreveu, junto do Bruce Albert, um livro dessa grossura, chamado Queda do Céu. Coisa mais difícil de ler. Você achou Ananda, difícil? eu tenho ele aqui, ó.
Sim. Mano, acho muito difícil, porque, é claro, é a oralidade deles, não é a nossa forma de ler um livro, é a forma deles, enfim, a linha de raciocínio é outra coisa, eles repetem as histórias, Sim. é muito louco, assim, a experiência de ler esse livro, eu ainda não consegui, eu estou na metade. Mas ele é um marco, independente de qualquer coisa, ele é um marco, porque é um Yanomami falando o que ele quer falar, na verdade, pedindo socorro e querendo que as pessoas entendam o mundo dele, né? Muitas palavras não têm tradução, mas ele deixa claro aqui que são aproximações, né? Enfim, eu acho genial, e principalmente, Júlia, porque apesar dessa dificuldade que é real, né? A gente vai classificar isso aqui. Que tipo de literatura é essa daqui? Várias ao mesmo tempo, né? Então, só isso já incomoda o pessoal das letras, por exemplo, né? Mas a intenção dele é cutucar, ele diz aqui, né? Ele quer ter aliados. Então, a parte que te sensibilizar, a parte que você entender, já vai te transformar. Não, mas a própria dificuldade já transforma, né? Porque mostra Sim. como realmente são vivências completamente distintas. E a gente branco está acostumado que todo mundo se adapte à nossa forma, né? E nesse caso, não, mano. Eu vou ter que me adaptar à linguagem dele, à narrativa dele, ao mundo dele, enfim, a forma, né? O que eu acho muito bonito nos Yanomamis e em vários indígenas é que eles chamam as outras pessoas de parentes, eles não chamam pessoas, eles chamam os parentes, ou seja, todo mundo da mesma família. E isso é muito bonito, né? Mas, enfim, a própria vivência, para mim, tem sido isso, assim, é outra forma de pensar, de ver o mundo, e é por isso que é difícil para a gente. E eles estão muito mais conectados com a floresta do que os outros povos aqui, por exemplo, no sentido de que os outros foram muito mais invadidos. Apesar do garimpo estar lá, destroçando tudo, né? Até comando de droga está dentro da terra indígena, eles ainda vivem, né? Ainda têm os rituais, Nossa, é incrível. E esse livro aqui, especial, eu vou citar, porque ele quebra o paradigma de dizer assim, nós cientistas, né? A gente vira para os alunos e fala assim, você não pode escrever o que você fala. Você pode. Se a sua fala é boa, você pode escrever o que você fala. Então, esse livro aqui também prova isso, né? Daí ele vai falando desde o primeiro xamã, e é interessante que as imagens, elas vêm deles também, né? Então, a gente olha essas penas aí e entende a função disso, né? Tipo, tem muitas penas Yanomami nos museus lá fora e por aí, mas as pessoas não entendem o sentido disso, né? Então, por exemplo, ele vai falar assim, na página 81. Omama criou também as árvores e as plantas, espalhando no solo, por toda parte, as sementes de seus frutos. Os grãos germinam na terra e deram origem a toda a floresta em que vivemos desde então. Foi assim que cresceram as palmeiras Rotossi, Mamá-si Recosi, as árvores Apiaqui, Comanimaqui, Maquinhari, e todas as outras de que tiramos nosso alimento. No início, seus galhos eram luz. Depois, frutos se formaram. Então, Omama criou as abelhas. Por que ele não coloca isso aqui em português, o nome dessas árvores? Porque não tem. Isso não é só Yanomami, não. Eu trabalho com dicionários. O tanto de animal e de planta que tem um nome na língua indígena e não existe em português, isso que já mandou para o Jardim Botânico, já tirou foto de folha, de fruto, de tudo, não tem. Né? Então, eu acho por isso que eu falo que eles são nossos grandíssimos aliados, né? Porque é isso. Né? Trazendo essa outra narrativa, né? E também mostrando essa relação, porque, por exemplo, quando ele começa a falar do mundo do Rio, ele fala que no sonho ele vai entrar nesse universo
e vai encontrar aquelas mulheres fantásticas que ele não quer nunca mais sair dali, né? E aí ele começa. Na página seguinte, ele fala, ó, Omama pescou a filha de Peperecique, num grande rio. No início, Omama copulava na dobra do joelho do seu irmão Ioaci. Com o passar do tempo, a panturrilha desse ficou grávida. E foi assim que Omama primeiro teve um filho. Porém, nós, habitantes da floresta, não nascemos assim. Nós saímos mais tarde da vagina da esposa de Omama, Teiotoma, a mulher que ele tirou da água. Os xamãs fazem descer sua imagem desde sempre. Chamam-na também Panalcara. Era um ser peixe que se deixou capturar na forma de uma mulher. Né? Então, é mulher, é peixe, está falando do sonho, ao mesmo tempo está falando da origem. E aí a gente pensa assim, povos que têm essas histórias, essas conexões, vão destruir o rio? Vão derrubar essas árvores? Vão cavar a terra e fuçar até chegar no outro mundo que existe lá embaixo? Ou vão poluir a certo ponto de ficar aquela que ele chama de fumaça de metal e destruir também o mundo de cima que existe? Que não existe só esse plano para eles, né? Então, assim, por isso que eu falo que é muito interessante esse... Eu tenho várias coisas marcadas aqui, mas eu fico com medo também de ficar cansativo para vocês, né? Mas eu vou escolhendo algumas coisas. Ó, esse aqui. Página 266. Comecei a ver em sonho o peito do céu desabando sobre a terra. Os xamãs de nossa casa trabalhavam freneticamente para segurá-lo, mas nada adiantava, né? Então, assim, reconhecer também essa extrema vulnerabilidade, porque por mais que se trabalhe, por mais que se tente, está muito difícil para eles também, né? Está muito difícil, né? Ó, aí ele contando também um pouco como é que o xamã trabalha, né? Na página 332. Os xamãs, como eu disse, não dormem como os demais homens. De dia bebem o pó de Iacoana e fazem dançar seus espíritos diante de todos. À noite, porém, os Xapiri continuam dando-lhes a ouvir seus cantos no tempo do sonho. Saciados de Iacoana, não param nunca de se deslocar e seus pais, em estado de fantasma, viajam por intermédio deles. É desse modo que os xamãs conseguem sonhar com as terras devastadas que cercam a nossa floresta e com a ebulição das fumaças de epidemia que surgem delas. Só os Xapiri nos tornam realmente sabidos, porque quando dançam para nós, suas imagens ampliam nosso pensamento, né? Então, ele diz que está defendendo a terra, querendo expulsar, aí pergunta assim, mas para que se preocupar? A floresta é muito grande, não pode ser destruída. Vou tentar conseguir roupas e cartuchos. Então, quer dizer, ele vai descrevendo também essa luta, né? Dessas pessoas que invadem e constroem uma trilha ruim dentro da floresta, né? E que tem muita dificuldade, porque não estão acostumadas a andar assim no meio da vegetação emaranhada, sombria, tropeçando, caindo em buracos de igarapé, enfim, né, sendo mordidos de cobra. E aí ele diz, eu, ao contrário, quis tomar um caminho livre, cuja claridade se abre ao longe diante de mim. Este caminho, o de nossas palavras, que defendem a floresta, né? Então, ele vai falar também dessas pessoas que acabam entrando na floresta, né? Principalmente os que estão em caça de ouro e de, enfim, né? De invasão. E ele vai fazer também essa referência a essas pessoas, né? Que, na verdade, entram, mas eles não têm condição de circular na floresta, né?
Aí é muito legal também, porque ele vai trazer todo um índice de entidades xamânicas, cosmológicas. Ele vai tentar, por exemplo, explicar o que é Shapiri, né? Ele vai, na relação com os brancos, quando ele viaja para fora para defender também a terra indígena dele, ele vai fazer associações como, por exemplo, quando ele olha a Torre Eiffel, ele conta aqui, que ele viu e falou assim, como é que eles conseguiram refazer a árvore de Shapiri? Né? Uma árvore de luz. Né? E é muito interessante isso, porque comparando, por exemplo, com os Macuxi, a Pixana, com outros povos que têm no seu território, por exemplo, sítios arqueológicos, pedras pintadas, que eles dizem, por exemplo, os Macuxi que foram pintadas por Macunaíma, né? Daí a gente, hoje em dia, tem várias pessoas falando de Macunaíma, né? E tudo, mas para eles é um ser que tanto é um ser da origem, que tanto é a figura de Macunaíma mulher também, que é isso que a gente faz também, parece que não, mas tem essa questão machista que às vezes apaga as figuras femininas dessas narrativas, né? E essas marcas de Macunaíma estão no território. Então, por exemplo, aí chega a nossa cultura e fala assim, não, tem que preservar o sítio arqueológico, vamos mapear, vamos divulgar, vamos fazer turismo. As indígenas falam, não, deixa lá no meio do mato, escondido, senão vão destruir. E, infelizmente, destrói mesmo, porque a gente, eu estou falando com propriedade que eu estou aqui há 13 anos, por mais que a gente trabalhe, a gente não consegue frear. Né? Então, está o tempo todo, tanto a nível de legislação, quanto a nível de infração da legislação que existe. Vocês sabem melhor que eu, né? Então, a coisa é muito complexa, né? Então, quando a gente fala em clima, não só o clima de temperatura, mas olha esse clima. Esse clima que a gente enfrenta, né? Esse clima de uma população que escreve seus PGTAs, que escreve seus planejamentos de como quer viver, o que é a qualidade de vida, o que é saúde para eles. Mas, quando está começando a desdobrar, por exemplo, esses próprios projetos de reflorestamento, quantas vezes a gente teve que largar as mudas e ir para a praça gritar porque estavam querendo aprovar tirar a educação escolar indígena do Estado. Então, é o tempo todo, né, acontecendo esse tipo de situação. Né? Não sei se alguém quer colocar alguma coisa também, eu sou aquela que não sei falar muito tempo seguido sozinha, não. Eu posso falar uma coisinha, Nanda? Sim. Eu estou adorando, primeiro, começar agradecendo você. Eu acho que é super importante, assim. Eu também fico um pouco com a Júlia, assim, no sentido de eu acho tão distante do que eu tenho acesso e proximidade, assim, que eu só sei que é uma forma muito diferente de pensar a vida, né? Eu tento, enfim, seguir algumas pessoas indígenas nas redes sociais, que é o mais próximo que eu tenho, assim, no dia a dia, para acompanhar algumas ideias, enfim. Mas o que eu queria falar, na verdade, é primeiro essa questão da linguagem, né? O quanto a linguagem, ela dá forma também essa dupla relação, né? Tanto a cultura e as relações dão forma à linguagem, quanto a linguagem também ela dá forma a como a gente vê o mundo, né? Até essa coisa do gênero que você falou, eu estava assistindo uma live esses dias, e aí uma escritora africana que escreveu A Invenção das Mulheres, porque ela fala isso, que na linguagem iorubá não existe gênero, né? Assim, não da forma como a gente entende. Então, por exemplo, os orixás nas religiões de matriz africana no Brasil, muitas vezes tem gênero, né? Tem um orixá feminino e masculino, e não, originalmente, eles não tinham essa compreensão. Enfim, me lembrou muito isso. E aí, enfim, isso é só
uma coisa que eu fiquei pensando, associando com o que você trouxe. E também pensar ainda em como, não sei, me traz muito isso, assim, como a gente tem isso muito, ou pelo menos, eu vou falar por mim, né? Eu tenho ainda muito enraizado essa colonialidade, assim, de pensar que a gente aprende na escola e tudo, e a gente ainda vê muito a história como linear, né? Como essa coisa que, tipo... E também acho que isso tem a ver com o que a gente estava falando mais cedo, de usar a palavra desenvolvimento ainda, né? Do desenvolvimento sustentável. E acho que isso tem muito a ver com isso, assim, porque a colonização, ela traz isso, né? Tipo, essas são civilizações... na verdade, esses são povos não civilizados, e aí a gente traz a civilização como essa evolução, né? Como esse caminho para o desenvolvimento, e o quanto que um desenvolvimento tecnológico, talvez ele não corresponde à melhoria da vida de todos e tal, e eu acho que é muito importante olhar para e aprender e se espelhar, né, em outras formas de organização da vida, em formas que olham para a natureza de forma mais horizontal e tal, enfim, muita coisa. Acho que a gente tem muito a aprender, assim. Eu acho que é um exercício diário e que precisa ser fortalecido, da gente também descolonizar um pouco o nosso pensamento e para entender essas formas de vida, né? Para muito além do que a gente aprende. Eu acho que ainda tem muito disso, assim, dessa coisa de dessa linearidade da história, né? Como se fosse... E eu vejo que não adianta também a gente ter um caminho de certas tecnologias, mas que muita pouca gente colhe o fruto disso, enfim. Ai, já fui para muito longe, né? Mas é um pouco do que eu fiquei aqui ressoando com o que você falou. Desculpa aí a viagem. Muito legal, né? Muito legal. E é incrível também como essas tecnologias aqui, eles estão falando até em aldeias virtuais, né? É isso que você falou, eu não consigo ir até lá, mas com essa pandemia, a gente está muito nesse mundo, né? Então, é incrível a forma como a gente tem conseguido também se juntar por aqui, né? Então, tipo, eles estão querendo também, né, pegar o melhor que se tem dessas tecnologias, fazendo filmes, enfim, montando uma série de palestras, de oficinas por aqui também, né? Então, inclusive os Yanomami, o filho do Davi, o Dario, ele foi nosso aluno, né? Então, um dos debates que eu tinha com ele era assim, ele falou para mim um dia assim, professor, eu posso escrever meu trabalho na minha língua? Eu falei assim, pode, eu não vou entender muito, se você puder fazer um resuminho, porque assim, por mais que eu estude Yanomami, né, para mim ainda é muito difícil. Então, aí eu falei para ele assim, ele falou assim, que bom, professora, porque daí eu vou poder escrever tudo o que eu quiser, porque para escrever em português eu só posso escrever o que é para os outros acessarem, né? Aí eu achei isso incrível, né? Então, a língua também tem isso, né? Tem determinados conhecimentos que são perigosos de comunicar, né? Que nem eu falei, eu vou mostrar o caminho para o sítio arqueológico, para, se eu não tiver condição de depois cuidar, não dá, né? Mesma coisa, eu vou mostrar tal raiz, para depois vir a biopirataria e acabar com tudo, né? Eu tenho que fazer isso de uma maneira inteligente para poder viabilizar a continuidade dessa existência, né? O Breno quer falar? Sim, na verdade, entra um pouco no que Isa estava falando, que, na verdade, é uma cultura, né? Ou seja, a gente tem, a gente tem um problema que vem lá de trás, do ponto de vista de uma construção histórica, que seria uma lógica do darwinismo social. Então, se a gente for pensar, não sei se vocês entendem essa teoria, na realidade foi feita uma apropriação, tem um conjunto de conhecimentos sobre de teorias que chegam a isso, mas no fim o darwinismo social ele vai propor que existe uma escala de desenvolvimento, onde o desenvolvimento humano, ou seja, da evolução, que não tem nenhuma lógica, não tem nenhuma relação com a proposta da teoria de Darwin. Eles fizeram uma apropriação, tá certo? E aí, dentro dessa lógica, o que eles fazem é basicamente uma apropriação como se houvesse uma linha de evolução dentro da sociedade humana e que a evolução máxima
é a Europa. Ou seja, você tem os prédios extraordinários, você tem igrejas, você tem uma cultura riquíssima, com seus belíssimos escritores, seus extraordinários artistas e tal. Então, você coloca o europeu como um ápice de uma evolução, e aí você traz os povos, e aí você vai criando escalas de evolução, onde o indígena, ou o povo africano, os povos indígenas africanos, esses povos primários são considerados primitivos. Então, na prática, você constituiu dentro da sociedade uma consciência, porque por mais que a gente não perceba, está intrínseco dentro da estrutura do pensamento da nossa sociedade pela construção histórica. Então, a gente acredita que existe uma cultura que é melhor do que a outra cultura. Então, parece que a cultura europeia, ou a cultura americana, ou a cultura XYZ, por ter feito isso ou aquilo, talvez a cultura indígena seja mais poderosa, porque com menos eles conseguiram mais, com menos eles sobreviveram, com menos eles se integraram, né? Então, a gente, de repente, pode, se for parar numa escala, se for fazer uma lógica, quer dizer, eles precisaram de menos de tudo que esses europeus precisaram para garantir a sua existência, sobrevivência e manutenção até hoje, né? E garantem a sua resistência. Aí depois eu vou trazer uma música, mas eu fiquei ouvindo isso, até me emociona porque eu gosto muito da questão indígena e ela me inspira muito. E me veio aquela música de Caetano Veloso, parece clichê, mas ela é, na minha opinião, o índio. Acho que depois a gente pode até botar ela aqui para a gente ouvir ela e sentir ela, porque eu acho que essa música ela diz muito, é quase um prelúdio, né? Uma previsão da história, porque no fim o conhecimento que a gente nesse instante busca já estava ali, né? O conhecimento, a sustentabilidade, as formas de existência sustentáveis estavam lá, estão aqui, e a gente não escutou, a gente passou por cima dela, a gente atropelou ela, a gente destruiu ela, a gente foi por cima dela. Então, ou seja, o europeu destruiu tudo, agora está querendo reconstruir, às vezes se apropria de vários pequenos conhecimentos desse povo, traduz isso para uma linguagem acadêmica, traz isso como um modelo de ODS ou sei lá o quê, um monte de outras coisas, como se fosse uma novidade, quando na prática já existia aquele conhecimento e ele estava posto naqueles povos indígenas. Então, e aí você europeiza, né? Você traz isso para esse lugar. Então, é só para a gente fazer uma reflexão aí. Você falou, com menos eles conseguem mais, né? Mas, na verdade, eu vejo que eles têm mais, porque se a gente vê onde está a biodiversidade no planeta? Nas terras indígenas. Sim, sim. São as terras mais biodiversas, né? Onde está a maior quantidade de línguas no planeta? Aqui, por aqui. Nos lugares tidos como subdesenvolvidos, né? Então, é uma questão assim, né, de Os Chapiri trollaram a Ananda. Vai indo bem, né? Uma travada? Deu uma travada. Ai, posso fazer uma observação enquanto isso? Não, porque eu estava falando, e aí ela falou da questão das aldeias virtuais, e eu queria só deixar essa coisa assim, gente, sigam pessoas indígenas, pessoas pretas, influencers, porque, e olha, eu nem sou a louca da internet, eu não sou muito tipo de rede social, mas faz uma diferença, assim, você diversificar, sabe, quem você acompanha, mesmo que, é claro que é importante também reflexões mais profundas, leiam essas pessoas, assistam produções artísticas, culturais, mas eu tô falando da rede social porque é isso, parece pouco, mas dá uma diferença, assim, quando você vai acompanhando e, enfim, só deixar essa observação. Boa. Ananda? Vem pro consciente, né? Sai do inconsciente, vem pro consciente, é doido isso. Eu tenho um zilhão de perguntas para a Ananda, esse assunto me quebra a cabeça, porque a minha melhor amiga também trabalha com os Yanomamis, e toda vez que eu vejo ela, eu quero só falar disso. Tá? Mas, Ananda, minha pergunta para ti é... Eu ainda não tenho certeza se ela está aqui. Eu acho que ela não voltou, acho que ela caiu. Eita. Pode ser que ela esteja falando. Deixa ela se mexer.
Enquanto ela estiver brincando de estátua, não dá para Ela confiar. está aqui Aparecida, mas está congelada ainda. Alguém tem, ninguém tem. Está no grupo, né? De repente podia mandar um zap para ela, dizer, olha, Mas você. ela... Será que ela não? Acho que assim que ela... Não, caiu de novo. Caiu de novo. É. Mas Voltou ela de novo. sempre volta. Voltou de novo. Acho que agora ela veio para ficar. Gente, a internet aqui tem isso, tá? Estou na Amazônia, então também tem essa decalagem aí de caiu de novo. Ai, não. Amanda. tradição indígena como se fosse uma cultura só, né? A gente tem mais de 300 povos. A Unesco, as instituições, às vezes dizem que são 180, 222. O Gerson Banias diz que são 355 línguas indígenas no Brasil. E eu acredito, porque quem anda dentro dos territórios sabe que não é apenas uma língua. Falam ai-ai, são pelo menos 6 línguas, né? E os ai-ai, por exemplo, eles são um exemplo. Eu tive uma aluna que ela trabalhou somente com as sementes usadas no artesanato. Ela tinha para mais de 10 árvores que a gente não conseguiu o nome em nenhuma outra língua que não a língua Uai-Uai, né? Então, olha o tanto de coisa que a gente pode estar trabalhando, né? E fortalecendo as nossas raízes nessas outras relações, com esses modelos, né? De pensar como controlar essa crise climática e etc., né? Então, a minha fala, ela vai muito nessa direção, né? Eu fico me apoiando, na verdade, na fala dessas lideranças, né, que estão aí pensando essas questões de uma maneira muito interessante. Quer ver uma coisa? Olha a minha blusa, estão vendo? Que linda. O que vocês veem aqui? Ondas. Tem alguma coisa a ver com a natureza? Acho que Tem, super parece tem. montanha, parece. Petria. Pena, São pau, formas folhas. redondas, porque na verdade a natureza Abelhas. ela não tem forma reta, né? As formas são todas redondas. Formas. Então, olha que coisa legal. Por exemplo, os Kaxinawá, eles têm relações com muitas formas que se ligam à anaconda primordial, né? Então, a gente está vendo isso. Eu estou perguntando se faz ligação com a natureza, e vocês já fizeram várias. Imaginem um povo que tem um nome para cada padrão, que usa aquilo ou para se proteger, ou para, enfim, momentos de encantamento, ou para, né? E aí, quando ele veste, quando ele se pinta, a gente tem uma superposição de mundos, uma sobreposição de realidades, né? E que a gente não vê, Breno. Então, a gente acha que é mais simples, mas não é. É muito mais complexo. Muito mais complexo. Se for por esse aspecto de perceber essas outras, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em sustentabilidade, várias palavras, né, de vocabulário aí que vem circulando já há algum tempo, eu fico só pensando, a própria palavra ecologia, o Davi Copenau, nesse livro aqui, ele fala disso também, né? Falam de ecologia como se fosse novidade, mas o que eu faço desde jovenzinho, né? Então, o Krenak também fala um pouco disso, né? Dessas possibilidades de repensar também essa forma da gente Congelamos novamente. É para dar tempo de repensar, gente. Vai repensando aí. Bah.
Violão legal agora. Mas eu assumo a minha total ignorância e inocência, né, quando se trata das questões indígenas, né? E o quanto que eles estão muito mais próximos de nós, né, seja em qualquer lugar do Brasil, né? Acho que assim, tem sempre uma comunidade tradicional perto da gente que a gente sequer conhece ou estabelece relações, né? Eu acho que isso é muito incrível. Eu tive no fim de semana em Mauá, e foi muito interessante, porque, né, tinha uma indígena lá, e eu falei assim, nossa, que legal, né, tem uma pessoa indígena. Ela não estava lá, eu que estava lá, né? Ela é de lá. Né? E é assim, né? E é muito incrível isso. Estou falando, Ananda, né, que o quanto que existem muitas comunidades indígenas, né, e tradicionais perto da gente, e que a gente sequer sabe. E eu, esse fim de semana, estava em Mauá, e aí eu fui lá naquela colônia de imigrantes, e aí tinha uma mulher indígena, né, e fazendo uma exposição, e eu fui lá e falei assim, nossa, que legal, uma indígena aqui. Aí eu falei assim, não, aqui estava eu, né, porque ela é de lá. Aí eu fui entender que ela sempre esteve lá e que existe uma comunidade indígena, né, tradicional em Mauá. E assim, o quanto que a gente desconhece, né, e é ignorante São mesmo. os Puri. Eu fui criada em Mauá. Hein, Renata? Eu fui criada em Mauá. Pois eu fui criada muito próxima do modo de vida indígena, né? Que meus pais aderiram à questão hippie na época e tudo. Então, eu acho que ninguém plantou mais árvores que o meu pai. O sítio tem todas as árvores que se possa imaginar, frutíferas, né? Então, por exemplo, esse aqui é um livro Puri. Os Puri não só estão se reafirmando, que estavam em toda essa região, como estão escrevendo literatura. E é de altíssima qualidade, né? Falando justamente disso. A gente vive aqui, a gente faz parte dessa história. Nós não somos lenda, isso é real. Somos os Puri da Mantiqueira, né? Então, quem está no Sudeste acha que não tem índio, tem os Puri, tem os Guarani, e tem os que estão na cidade, aí na aldeia Maracanã, plantando, curando com plantas, aí dentro da cidade. Eu já comi peixe assado no fundo da terra, daí, dessa aldeia aí, bem aí no meio da confusão, né? O Ananda, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu assim, nessa turma de brancos, né, civilizados, certamente é muito interessante para quem começa a mergulhar no mundo indígena saber mais, ter mais contato, enfim. E é muito doido para mim isso. Como é que a gente faz essa aproximação? É claro que, sei lá, através de rede social, através da literatura, através da arte que é traduzida para a nossa linguagem, né? Mas também como conseguir se aproximar mais dessa galera, não de uma forma caricata, né? Porque, tipo, eu fui lá na Amazônia, daí a gente, no meio do rolê, vai numa comunidade indígena que é super turística, faz lá uma dancinha pra galera, enfim, mas tu vê que a galera tá vivendo ali, enfim, o como sair também desse lugar, né, do turismo de espetáculo, digamos assim, indígena e conseguir criar essas conexões, né, e claro que a arte é uma ótima forma para isso, e a cultura, né, sem ter que interferir, né, porque é isso, assim, eles não vão nos mostrar as riquezas deles, porque isso aí é sagrado e os brancos são o povo do mal, né? Nós somos o povo do mal. Quando o Krenak diz isso, para mim é um tapa na cara maravilhoso, assim, quando ele fala para o cineasta, eu não sou teu amigo, ele está dando um tapa na cara de que realmente nós estamos aqui para destruir tudo, enquanto eles entendem outra coisa do mundo, né? Como fazer isso? Você falou, me lembrou quando eu subi o Monte Roraima. Eu subi o Monte Roraima com um monte de gente. Só que quem estava guiando era um indígena. Então, ele me contou a história de muitas pedras. Ele me mostrou a trilha de Macunaíma lá de cima. Então, eu me relacionei com aquele meio ambiente, com aquela natureza, de uma maneira completamente diferente. O dia que choveu muito, por exemplo, ele me explicou que foi porque mataram uma onça e tal. Enfim, então é isso, né? É a gente ter esse tempo de chegar, de se relacionar, de ouvir. Se a oportunidade que tiver for apenas a turística, vai na turística, porque mesmo tendo uma apresentação assim, você vai conectar, porque quando eles começam a tocar maracá, eles já chamam.
já chamam uma série de seres que estão ali o tempo todo e a gente não vê. Então é isso, gente. Muito obrigada. Não sei se alguém mais quer. Eu acho que já está até na hora de encerrar também, né? Está quase. Mas porque acho que a gente não sai daqui. Eu adorei. Eu posso fazer um relato? Pode. Não sei se vocês sabem, mas eu sou de Belém, do Pará. E eu fui adotado quando eu era criança. E eu recentemente comecei a sentir dentro de mim que eu precisava começar a descobrir mais, aprender mais sobre mim. E aí eu fui começar a procurar, conversar, e eu descobri recentemente, né, e eu sei que eu sou indígena, tá na minha cara. Então por isso que eu queria saber mais. Queria saber qual é a minha etnia, qual era a língua que os meus ancestrais falavam. Eu fui começar a pesquisar e descobri que eu sou da etnia Tembé. E a partir de então que eu estou começando a pesquisar sobre essas coisas para conhecer mais sobre mim. E até queria conversar depois com a Nanda para ver se ela tem algum material sobre isso. Mas eu queria falar sobre a questão do preconceito, né? Porque, assim, eu cresci numa família com condições boas, eu tive oportunidades, então eu sempre estava em meios, né, sociais, digamos assim, um pouco mais elevados e tal. Então as pessoas nunca me olhavam como indígena, era sempre o japa. Então onde eu chegava, eu era o japa, eu era o japa. E desde criança eu ouvia aquilo, e aquilo foi entrando dentro de mim de uma maneira que às vezes eu pensava que eu era o japa e não indígena, e eu ficava com vergonha de dizer que eu era indígena. Então, quando as pessoas começavam a me chamar de japa, eu entrava na onda, porque eu não queria dizer que eu era indígena. Até que um dia eu estava no Rio de Janeiro, fui num restaurante, e eu sou aquele tipo de pessoa que eu começo a conversar com o garçom, pergunto o nome do garçom, e eu crio uma intimidade com o garçom, e ele começou a me chamar de japa no meio do restaurante, no meio de todo mundo. Aí eu parei naquele momento e perguntei para ele, mas por que você está me chamando de japa? Aí ele ficou meio desconcertado, aí eu falei para ele, porque eu sou indígena, eu não sou japa. Ele falou, não, porque a gente não imagina, né, que um indígena ia estar aqui no restaurante. Falei, o que é isso? Eu preciso me reafirmar como indígena e mostrar para as pessoas, mostrar para a sociedade que como indígena eu posso estar num restaurante, eu posso estar numa universidade, eu posso estar lá no meio da Amazônia, eu posso estar aqui no Canadá e ser indígena. Então eu comecei o meu processo de reafirmação e de autoconhecimento como indígena. Era isso o meu relato. Eu só dou aula para indígena atualmente, até na pós-graduação. E vários alunos de outros cursos estão se reencontrando enquanto indígenas. Então, que nem você, tem uma aluna do Pará, que a gente acabou de descobrir que ela é Borari, e a gente está estudando os Borari. Então, hoje em dia, na internet, você vai achar muita coisa. A gente pode buscar alguém também para você dialogar. Eu amo fazer esse tipo de ponte. A Julie Dorrico Makushi, que está bem conhecida, está bem nas redes, ela falando muito sobre muita coisa que eu falei aqui, inclusive. Ela é Makushi, mas ela não estava conseguindo encontrar muita gente aqui. Aí me mandou umas fotos, eu achei. Eu estava conversando com uma pajé, porque por conta dessa questão da pandemia, eles têm plantas, né? Só que daí eu estava conversando com ela para ver, pode passar? Ela falou assim, não, professora, tem que saber a dosagem, se for demais, mata. Aí eu assim, né? Nessa conversa, eu falei assim, olha só, me mandaram essa foto aqui, você pode ver se você conhece? Ela era irmã do avô dela. Então, assim, é tudo índio, tudo parente, a gente acha. Esse livro aqui é um livro de romance, porque falam também isso, né? Ah, não, a literatura indígena não tem classificação, que não sei o quê. Então, tem uns que estão escrevendo. Esse aqui, Canumã, é do Itanagé Coelho Cardoso, Munduruku, e é um romance Munduruku. E é incrível. Você entra no mundo de um povo que mora na beira do rio, e aí vai falar dos botos, não desse boto sedutor que a gente tem esse imaginário, mas de um outro boto que é tão potente, ou mais potente que, enfim. Então, gente, para fechar minha fala, queria compartilhar um pouco essas questões com vocês e agradecer, tá bom? Ananda, eu quero muito, assim, as tuas indicações para a gente colocar mais a cultura indígena na nossa vida, assim, desde rede social, quem é que tá mandando bem, sabe? Tipo, esses livros maravilhosos. Olha, se você entrar na Livraria Maracá,
É uma livraria que é só de livros indígenas. Lá tem Edson Caiapó, que a Renata conhece bem, Aline Pachamama, que é essa aqui que eu estava mostrando, que tem uma editora chamada Pachamama, inclusive, né? Que é Puri. Os do Krenak é mais fácil de achar, da Cambeba também. Tem esses aqui também, por exemplo, ó, As Pegadas de Curupira. É ótimo para criança. Qual que é o nome da livraria? Para eu escrever aqui? Maracá. www.livrariamaracá.com.br, eu acho. Vou pegar. É isso. Esse aqui é do Iagaré Guiamã, também. Esse autor aqui ele tem um livro que fala da cidade dos botos. Então, redimensiona a relação com o rio também. É muito interessante. Né? Então, ó, quem quiser mergulhar, é um momento bem propício para isso. Fantástico. Eu fiquei muito feliz dessa experiência. Gostei muito de poder captar todo esse conhecimento e vou querer manter diálogo aí para a gente trocar informação. Muito legal. Sim, até porque a gente tem comunidades indígenas aqui que foram transformadas em vila, que a gente precisa construir, igual vocês construíram aí, a gente precisa também ter essa troca para caminhar nessa perspectiva. Até um problema aqui, eu não sei como é que está aí, mas aqui tem um problema muito sério em relação à evangelização, né? A subjugação dos povos indígenas a partir da evangelização. Você tem, eu vivi isso, eu trabalho com comunidades, mobilização social, e eu vi isso acontecendo em comunidades quilombolas e comunidades indígenas. E é uma coisa assim degradante, você criar conflito, divisão, destruição de espaços culturais, Quilombola aqui respeito ao no Rio de xamã. Janeiro tem demais, Breno. Breno, isso que eu te falei, das comunidades que são vilas atualmente, é por causa dessa influência. Exatamente. Né? Que prega uma economia mais egoísta, enfim, que proíbe o parixara, que faz essa conexão. Eu vou levar a gente de volta, vou fechar aqui.